Estamos aqui entrevistando o estudante da AEL, Sr. Josias Denver, o representante da cadeira número 1 do nosso patrono Patativa do Assaré. Estamos curiosos para saber o que levou a Academia Estudantil de Letras a escolher a ditadura como tema central do ano de 2025. Quando surgiu essa oportunidade para que eu representasse o Patativa, a cadeira número 1 do Patativa, pela Academia Estudantil de Letras, eu comecei a pesquisar a respeito do Patativa e percebi que ele participou ativamente sobre as diretas já. Ele contribuiu muito. E não foi uma vez só, ele estava ativamente na luta contra a ditadura e trabalhando em prol das diretas já, participava dos comícios, enfim, tudo isso. E também me fez lembrar que uma vez, eu não cheguei a vê-lo, né? Mas depois eu comecei a analisar que um desses comícios que eu participei, que eu estava ali, não como participante, mas estava assistindo, e eu creio que o Patativa estava ali, não cheguei a vê-lo, mas após começar a ler algumas coisas a respeito dele, cheguei a uma conclusão que eu assisti uma palestra dele ali num determinado comício desse, ali entre a Praça da Sé, o Vale do Angabaú, na época, né? Na época eu não dei conta disso, mas depois, através da história, lendo, me veio à memória que Patativa estava ali naquela representação. Um poeta do sertão, na sua linguagem atual, e também Patativa, além da sua linguagem cotidiana, dependendo do meio, do ambiente que ele estivesse, ele falava outra linguagem também, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o Patativa falava somente daquela forma, né? Mas ali era a maneira dele, o seu cotidiano, o linguajado, nordestino, né? Do homem do campo, do norte, do nordeste, mas ele era tão inteligente, porque ele mudava também de linguajar, dependendo do lugar que ele estivesse. Ficamos sabendo que o senhor encontrou um poema do Patativa do Assaré quando estava se aprofundando nas pesquisas? Exatamente. Ao me aprofundar, eu tive curiosidade em saber mais sobre esse poeta do sertão. Comecei a me aprofundar mais nas pesquisas e acabei por encontrar um poema do Patativa do Assaré, que por sinal é muito interessante, muito lindo esse poema. Eu gostaria até de recitá-lo aqui para vocês, se me permite. Na linguagem dele mesmo, na linguagem do sertanejo, do homem do campo. E eu quero ler parte desse poema aqui, né? Diz assim: bom camponês e operário, a vida tá de amargar. O nosso estado precário não há quem possa aguentar. Neste espaço dos 20 anos que a gente entrou pelo cano, a confusão tá completa. Mode a coisa melhorar. Nós vamos bradar e gritar pela eleição direta já. Esse é o poema do Patativa. Essa era a linguagem dele. Essa era a linguagem do Patativa, do Assaré. Né? Interessante. A minha autora, ela nasceu em 14 de março de 1914. Eu estou falando de Carolina Maria de Jesus. Foi uma cantora, compositora, autora e catadora de papel reciclado. Maria Carolina nasceu em Sacramento, Minas Gerais. Em 1947, ela migrou para São Paulo, onde foi morar numa favela chamada Canindé. Ali ela foi catadora de papel, né, de papelão, onde ela precisava trabalhar para sustentar seus 3 filhos. Né, e ela sentia muita vontade de escrever. Então ela começou a escrever, fazendo seu diário, onde ela fez um diário com quarto de despejo. Né, ela começou a escrever, ela sentia muita
muita vontade, né, de escrever. Ela falava que quando ela sentia muita fome, ela escrevia para amenizar a fome dela. E ela falava, muitos quando estão com fome, eles vão xingar, e eu estou aqui escrevendo. Né? Em 1960, foi lançado o livro dela, Quarto de Despejo. Foi um dos maiores da nossa história. Né? Em 1977, Carolina nos deixou com complicação de um problema respiratório, mas deixou seu legado, né, que são os livros, a obra dela. Maria Carolina, ela deixou uma voz da mulher negra, da mulher mãe solo. Então, Clarice Lispector, ela tinha algo dentro dela que ela escrevia, ela tinha esse desejo de escrever. Tanto é, mesmo ela com essa doença, com o câncer, isso não impediu ela de escrever. E outra coisa que me chamou bastante atenção no livro de Clarice Lispector, quando ela fala assim, tive um sonho, nítido e inexplicável. Sonhei que brincava com o meu reflexo, mas meu reflexo não estava no espelho, mas refletia em outra pessoa que não eu. Por causa desse sonho é que inventei Ângela. Então, ela é a Ângela é a criação, então ela começa a falar de Ângela. Só que quando ela começa a falar de Ângela, ela fala de Ângela como se fosse o sentimento dela, como se fosse ela mesma. Então ela começa a falar de Ângela. E ela fala assim, Ângela é desbravadora, Ângela não tem medo. Mas ela, Clarice, ela se coloca assim como uma pessoa que tivesse medo. Então dá a entender que Clarice, nesse tempo, ela estava passando por um momento assim de depressão, talvez devido à doença dela, né? Então ela, vários momentos no livro, ela fala de dor, ela fala de noite escura, ela fala de estar como se estivesse enclasulada, né? Então ela fala essas coisas, né? Então me chamou bastante atenção exatamente isso. Mesmo ela passando por tudo isso, ela não desistiu de escrever, né, o livro, né? E ela expressava o sentimento dela nesse livro. Hoje em dia, os jovens têm um pouquinho mais de clareza, né, no estudo, para não voltar o tempo atrás, e ter um pouquinho de visão lá na frente, que o estudo ensina a gente que a ditadura ela pode vir a ter de novo, a partir da hora que eles sabem como se votarem, sabem como querer a vida deles lá na frente. E com isso a gente aprende dentro da escola. É importante hoje que os estudantes procurem, né, ter mais conhecimento, né, que procurem ler, né, e busquem os seus direitos, né, independente da sua cor, independente da sua religião ou do seu gênero. Que mensagem que vocês gostariam que o público levasse nesta apresentação? Que as pessoas se encorajassem e que lutassem pelas suas ideias e pelos seus objetivos, para que não venha a haver o que houve no passado, aquela ditadura que muitas pessoas inocentes perderam a vida e sofreram muito. Então nós íamos conquistar os nossos objetivos e as nossas ideias no dia de hoje. Liberdade de expressão para todos. Sim. Liberdade. Né? A pessoa tem que ter liberdade. Né? Nunca mais nós queremos. Ditadura nunca mais. A gente tem que falar Todas junto. Ditadura nunca mais!